Olá, pessoal! Hoje a gente vai para a aula de número 6, né? Hoje a gente falou sobre os tipos e métodos de conservação de alimentos, os principais utilizados. Hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de conservação, gente, que ele pode ser, e é o objetivo dele, aditivo alimentar. Quando a gente fala, pessoal, em aditivo alimentar, dentro da tecnologia de alimento, a gente não está falando de um método para nutrir o alimento, e sim um método para conservar aquele alimento, um método para deixar o alimento mais atratível, seja por cor, seja por sabor, né? Em relação à conservação, muitos deles utilizados, tá? Para que eu possa ter o quê? Uma maior durabilidade desse alimento, uma maior vida de prateleira desse alimento. Então, a definição de aditivo alimentar, pessoal, é todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, como a professora falou, né? Com o objetivo de modificação das características físicas, químicas, organolépticas, né, dessa fabricação desse alimento, ok? A definição de aditivo alimentar, segundo a Anvisa, né, tem dois tipos de adição. A adição intencional, que eu estou colocando aquele aditivo intencionalmente nesse alimento, né? Adicionado diretamente ao alimento, então, por N funções que eu já citei até no primeiro slide, e a adição não intencional, né? Que são adicionados à matéria-prima que eu vou processar aquele alimento, né? Por exemplo, resíduo de pesticida, produto farmacêutico, né? Substâncias que migram das embalagens, ok? Segundo ainda a Anvisa, estas substâncias podem interferir na qualidade e segurança desse alimento e elas devem ser controladas, né? A Anvisa trata esse tipo de aditivo como contaminante. Então, pessoal, o aditivo, com certeza, a gente tem que cuidar, agora falando como consumidor, né? Não como produtor de alimento, né? Em relação aos aditivos consumidos nos alimentos, né? É sempre bom olhar o rótulo. Tem substâncias tóxicas, substâncias que causam desequilíbrio dentro do nosso metabolismo, do nosso corpo, tá? Substâncias que podem até causar câncer, que já foram estudadas. Alguns aditivos foram retirados da tecnologia do processo de alimentos, né? A gente não pode mais utilizar por N motivos, e um desses motivos que foi comprovado que ele é cancerígeno, ok? Então, o que é um aditivo intencional, né? É toda substância ou mistura de substâncias dotadas de valor nutritivo, né, adicionado ao alimento com finalidade de impedir alterações. Então, vai manter nele aquela qualidade organoléptica, né? Vai manter textura, sabor, aroma, cor, né? Vai manter o seu estado físico geral, né? Para que o alimento seja conservado numa data de validade específica, né? Para uma boa fabricação desse alimento, né? Então, mais um conceito sobre definição de aditivo alimentar, né? Então, ele vai ser qualquer ingrediente adicionado intencionalmente, gente. Eu estou adicionando diretamente no produto, tá? Então, ele não vai ter o propósito de nutrir, né? O objetivo dele é manter as características físicas, químicas e biológicas durante a fabricação desse produto, preparamento, tratamento, processamento, né? Transporte, acondicionamento, manipulação desse alimento. Então, o aditivo alimentar, gente, ele não tem o objetivo de nutrir, e sim conservar ou deixar esse alimento um pouco mais atrativo, seja por cor, sabor. Também favorecer uma vida útil mais prolongada a esse alimento, ok?
Então, o uso de um aditivo está relacionado a dois aspectos importantes, né, do que a gente já viu até agora. Ele ser tecnicamente necessário, né, e ser de uso comprovado seguro à saúde do consumidor, porque como eu citei anteriormente no outro slide, tem aditivos químicos que são proibidos por lei em uso de alimentos. Por quê, professora? Porque já foi comprovado que esses alimentos, né, eles têm uma profunda toxicidade, eles causam alterações no corpo humano, no metabolismo, ok? Qual que é a classificação, né? Uma classificação obrigatória, né? Quando se incorpora, então, esse aditivo ao alimento, né? Como, por exemplo, os espessantes, umectantes e facultativo, né? Quando a sua presença não influi na estrutura do alimento, ok? Os naturais, né, obtidos por processos extrativos, né, que são os óleos essenciais, cravo, canela, resinas. Também pode ser tóxicos e sintéticos, né, produzido. Tudo que eu falo sintético, gente, ele é industrializado, tá? Não tem nada de natural. Então, sempre que eu falar sintético, ele é produzido na indústria com o maior tipo de industrialização possível naquele alimento, tá? O exemplo é o propileno glicol, né, CMC, semissintéticos, obtidos a partir de combinação de extratos naturais e produtos sintéticos, então eu tenho meio termo, mas eu como consumidor já não consumiria, porque ele totalmente, né, ó, é o genol de cravo, tem a parte natural, mas tem a parte sintética, né? Mas é totalmente ligada à tecnologia e processo do alimento. Em relação à produção, é o que se busca, né? Mas se eu sei que esse aditivo não tem contribuição para nutrir, ele está ali por outro motivo, né? Motivo de conservação, de atrativo, de vida útil, de prateleira, tá? Os principais aditivos e suas funções. Então, nós temos os aditivos funcionais, né? Que eles agregam, não que eles trazem, eles agregam, né? Por mudança de composição química, física, biológica, eles agregam então um certo valor nutricional a esse alimento, né? E desempenham função benéfica, né? Corpo humano. Aqui, gente, eu posso citar um exemplo muito interessante, que é quando a gente toma Yakult, né, que a gente tem aqueles probióticos, prebióticos nos iogurtes, tá? Aquilo, gente, é um aditivo que eu utilizo para agregar valor nutricional e ter uma qualidade benéfica em relação ao metabolismo do corpo humano, tá? Em relação ainda sobre os principais aditivos e suas funções, né? Alguns, como a professora já citou, são prescritos por lei, né? Para tentar suprir a necessidade nutricional da parcela da população que não tem o que? Muito dinheiro, né? Para comprar vegetais, frutas que tenham vitaminas, né? Que geralmente consomem arroz e feijão. Hoje em dia a gente não pode estar mais falando que consome arroz e feijão, porque o arroz está uma loucura, né? O feijão também já não está um preço muito acessível para as famílias de menor poder aquisitivo. Então, vocês já devem ter observado, ou a mãe de vocês já devem ter observado, quando eu utilizo uma farinha, por exemplo, uma farinha para fazer pão, bolo, bolacha, seja que for específico, enriquecida com ácido fólico, ferro, vitamina A, né? Então, assim, pessoal, eu estou enriquecendo esse alimento, né? Para que ele supra uma necessidade alimentar para essa parcela da população que não tem a condição de ficar comprando vitaminas e minerais, né, que vem de frutas, vitaminas, hortaliças, né, e tudo mais. Em relação aqui, pessoal, eu tenho também
uma composição muito legal para mostrar para vocês, que é em relação, pessoal, eu gosto muito da nutrição animal, né? Sou formada em nutrição animal, porém eu procuro utilizar para mim alguns conceitos da nutrição humana. E eu procuro não utilizar na minha alimentação aditivos, produtos com menos açúcar possível, que façam bem à saúde, né? Porque eu tenho dos dois lados da minha família um pé no câncer, né? Meu pai teve câncer, minha mãe tem câncer, minhas tias teve câncer. Então, assim, a alimentação a gente sabe que contribui bastante nessa parcela, além da genética e estilo de vida, né? Então, procuro ter uma alimentação adequada. Nessa troca por alimento, porque não é de agora que aconteceu, vai fazer quase um ano, porém antes eu não tinha noção, até perder o meu pai por câncer de pulmão, que estava totalmente ligado à alimentação e não só genética. Então a gente utilizava, por exemplo, margarina. Gente, margarina ela é um óleo vegetal sintético, totalmente industrializado. Então, apesar da professor ter citado vitamina A na margarina, claro, a maior parcela da população sem condição boa, né, de vida, vai comprar margarina. Você acha que a pessoa vai comprar uma margarina de R$ 4, R$ 5, né? Por uma manteiga de R$ 17, a pessoa vai pegar margarina, gente. É mais acessível, né? Porém, a margarina não é a melhor opção. Eu prefiro a manteiga, né? Que vem de produto de origem animal, que é natural. Então, assim, esse equilíbrio de alimentação, ele existe, né? Só que aqui no caso, a gente trabalha a produção de aditivos para a produção desses alimentos de agroindústria, né? Para a produção de alimento para o animal, tá? Mas fica aí um exemplo bem claro. Eles até colocam vitamina nessa margarina. Beleza, ok, ela ficou, né, com algum tipo de vitamina, mas a produção dela é totalmente sintética, né? Uma industrialização danada, tá? Então, os principais tipos de aditivos: vitaminas A, E, C e D, né? Os aminoácidos. No caso aqui, gente, vão ser os aminoácidos essenciais, porque os não essenciais o nosso corpo produz. Eu preciso de um aminoácido essencial, por isso que ele é colocado no alimento, porque o meu corpo não produz, por isso eu preciso, né? Mesma coisa quando a gente fala de aplicação de aditivo em ação animal, né? Na nossa dieta e formulação, nós colocamos os aminoácidos essenciais que os animais precisam e não produzem. Por isso eu forneço na dieta, ok? Então, ferro, iodo, magnésio, a mesma coisa, né? Zinco, né? Os macro e microelementos que eu vou adicionar, né, nessa dieta, nesse alimento. Fibras solúveis e não ácidos graxos, né? Ômega 3, né? Então, eu vou colocar fibra, ácido graxo, né? Ultimamente a gente tem uma alta citação dos ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Então, assim, a população tem buscado uma alimentação mais saudável, tá? A gente tem até leite com ômega 3, gente, que a gente consegue produzir, que a vaca produz leite enriquecido com ômega 3, tá? Então, a gente já viu até aqui que o aditivo, pessoal, ele não tem o propósito de nutrir, tá? Sem propósito de nutrir. Resumindo, o objetivo de modificar as características do alimento para ter o quê? Maior conservação, maior atrativo, cor, sabor, textura desse alimento, ok? Então, sem propósito de nutrir, né, uma ingestão diária aceitável, né, a dose desse aditivo no alimento, tá? Quando é indicado o uso de aditivo? Então, ele vai ser indicado, utilizado pela indústria de tecnologia de alimento, né? Para quê?
para reduzir essas perdas, né, de alimento em relação à validade, em relação à textura, sabor, odor, tá? Que o alimento sem o aditivo não teria essas oportunidades de favorecer uma vida útil maior desse alimento, tá? Quando não é indicado, né? Quando não atende à legislação, tá? Porque eu tenho a lei do uso de aditivo, a quantidade do aditivo, o tipo de aditivo que eu vou utilizar em cada alimento, tá? Então, quando não for seguro ou quando reduzir, então assim, a gente viu até agora que a gente pode até agregar certos tipos de aditivos, os probióticos, os prebióticos, os lactobacilos vivos, né? Geralmente que a gente utiliza no iogurte, né? Que me favorece meu metabolismo, meu intestino, né? Então, assim, quando esse aditivo reduzir o valor nutricional, além de eu não estar agregando valor nutricional nesse alimento, ele ainda reduzir o valor nutricional do próprio alimento, eu não posso estar utilizando esse aditivo, ok? Critérios e exigências, né, para permissão do uso de aditivo. Então, essa segurança alimentar, ela vem em primeiro lugar, tá? Esse aditivo, para ser utilizado, pessoal, ele precisa de uma aprovação pela Anvisa, tá? Ele precisa ser submetido a teste de avaliação toxicológica, né? A quantidade que eu vou utilizar, o tipo que eu vou utilizar, ele precisa estar dentro das normas, tá? Ainda sobre como critério de avaliação, né, para o uso desse aditivo, né? Então, eles passam por um processo de avaliação, uma análise, né? São feitos testes do uso em relação ao tempo, as qualidades organolépticas, cor, sabor, textura, né? Mudança de cor, em relação à segurança alimentar para eu poder estar utilizando esse aditivo, tá? E principalmente, pessoal, a ingestão aceitável diária desse aditivo no corpo humano, do consumidor, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre aditivos alimentares. Espero que vocês tenham atendido, né, a definição do que é um aditivo, quando utilizar, por que utilizar, ok? Obrigada e até a próxima aula.